Que a graça de nosso Deus, a companhia do nosso amado Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo, possa nos abençoar e nos conduzir ao longo dessa mensagem. Amém. Nós acabamos de dizer em conjunto, confessar em conjunto, que nós cremos na remissão dos pecados, não é mesmo? Nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos no perdão dos pecados. Mas o que o perdão tem a ver com a fé? Por que nós precisamos confessar que nós cremos no perdão? E ao mesmo tempo, Jesus vem nos ensinar, através da oração do Pai Nosso, das 7 petições que estão ali presentes, uma delas fala a respeito do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E é interessante que, quando a gente fez essa breve pesquisa com vocês, o que mais chama atenção, que para vocês é o perdão, é o amor. Vamos pensar um pouco mais sobre o tema do perdão e como é que ele pode ser aplicado na vida de cada um de nós. Eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar que a igreja, a principal característica da igreja cristã, da igreja luterana, da congregação Concórdia, de nós aqui, a principal característica seja uma igreja, são pessoas que vivem o perdão nas suas vidas. Como seria interessante se por acaso, no final desse culto, vocês acabassem ouvindo de 2 pessoas que vieram pela primeira vez na congregação e dissessem: nossa, hoje o culto foi impressionante, porque foi como se o próprio Deus estivesse falando comigo, dizendo, olhando para o meu coração e para a minha vida, dizendo, os teus pecados estão perdoados. Mas não somente isso, a gente cantou músicas do perdão, a gente refletiu sobre o perdão, mas também a gente confessou como igreja que todos acreditam no perdão. Não seria maravilhoso que as pessoas olhassem para nós e a principal característica que elas enxergassem de nós fosse alguém que perdoa? Olhasse para o Mateus, olhasse para o Cristo, olhasse para cada um de nós e a principal característica que eu vejo de você é porque você perdoa. Não seria maravilhoso isso? Alguém que vive o perdão porque recebe isso e que compartilha gratuitamente da maneira como recebeu. A gente fica se perguntando, talvez não seja tão difícil perdoar. 1 vez, 2, 3 no máximo. Agora, viver uma vida de perdão já é um desafio um tanto quanto maior. E o texto de hoje do Evangelho vem escancarar diante dos nossos olhos algo que para nós é um tanto difícil. Olha só o que o Evangelho diz, se vocês tiverem aberto a Bíblia de vocês, lá em Lucas 17, no versículo 3 e no versículo 4, a gente vai ouvir: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. O perdão nada mais é do que um apelo à reconciliação. Jesus está preparando os seus discípulos à reconciliação ao invés da divisão. Está ensinando o acolhimento ao invés do afastamento. Está moldando o coração dos discípulos para que eles possam viver uma vida pautada e baseada no perdão, na graça de Deus. E quando a gente olha em perspectiva, nos últimos 2 meses, a gente tem se concentrado na leitura e explicação do Evangelho de Lucas. Todo domingo, a gente tem colocado diante da congregação algum texto na sequência do Evangelho de Lucas. E a gente tem percebido, em cada final de semana, Jesus preparando os discípulos e preparando nós também, o que significa ser seus filhos, o que significa ser um seguidor de Jesus. E a gente vai perceber nessas histórias
para quem essa mensagem ela é então endereçada? Para quem a graça de Deus, quem é alcançado pela graça de Deus? A gente vai perceber, por exemplo, lá em Lucas 13, que a graça de Deus vai para aqueles que são os últimos. Ele vai dizer, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Depois a gente vai ouvir falar daqueles que são os menores. A graça de Deus vai para os menores, os rejeitados, com aquela história da grande festa, onde alguns deram desculpas para estar na casa de Deus, ou no grande banquete. Jesus fala assim, vão depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, tragam os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, a fim de que minha casa fique cheia. Jesus vai ao encontro dos perdidos. Vocês vão se lembrar com certeza da história da ovelha perdida, que o bom pastor vai em busca daquela que se perde, coloca nos ombros, sara as feridas e quando chega faz uma festa. Vocês vão se lembrar da história daquela mulher que tinha 10 moedas e perde uma dentro de casa. O que ela faz? Para tudo o que está fazendo, vai varre a casa até encontrar aquela moeda perdida. E quando encontra, ela faz uma festa. Ou dos 2 irmãos, porque um recebe a herança, sai de casa, gasta tudo, e quando percebe a situação que está vivendo, ele olha para casa e diz, os servos tinham mais do que eu estou tendo agora, eu vou voltar e pedir para ser servo do meu pai. E quando ele está voltando, o pai vê de longe, sai correndo, nem escuta o que ele vai dizer, o abraça, coloca um anel, coloca roupas novas e faz uma festa. E justamente para o irmão que estava para reclamar de tudo aquilo, o pai vai ao encontro dele e diz, pois esse irmão estava morto e viveu novamente, estava perdido e foi achado. A graça de Deus vai para aqueles que são abandonados. Vocês ouviram na semana passada, na reflexão que o pastor Alaor trouxe para vocês. Lázaro, do rico e do Lázaro. Lázaro estava abandonado, comendo das migalhas que caíam da mesa desse rico, mas não estava abandonado por Deus. Porque até os anjos foram lá e receberam para levar para a grande festa na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. O rico, não porque era rico, mas porque abandonou Moisés e os profetas, não acreditava nas promessas, esse sim foi abandonado por Deus e foi colocado no fogo do inferno. E hoje a gente vai ouvir falar dos pequeninos, exatamente dos pequeninos. Jesus se preocupa com os pequeninos, para que ninguém caia da fé. E a gente vai ouvir desde o primeiro versículo, assim, sempre vão acontecer coisas que vão fazer com que as pessoas caiam da fé. Mas ai daquele que fizer um daqueles pequeninos cair. Seria melhor que, olha só, que Jesus seria melhor do que colocasse uma pedra de moinho no seu pescoço e ser jogado no mar do que um desses pequeninos cair da fé. Jesus vem resgatar os últimos, os menores, os rejeitados, os perdidos, os abandonados, os pequeninos. Jesus vem ao encontro dos pecadores. Jesus vem ao encontro de mim e de vocês. E todas essas histórias, e a gente vai olhar com cuidado, todas elas falam a respeito da nova vida que a gente recebe por sermos acolhidos na família da fé, com a nova vida, com a mensagem do perdão. Por isso, a principal característica de ser um seguidor de Jesus não é as coisas que a gente faz. Não é aquilo que a gente faz. A principal característica de um seguidor de Jesus é aquilo que a gente recebe. Gravem bem isso. A principal característica de um seguidor, de um filho de Deus, não é aquilo que ele faz, mas sim aquilo que ele recebe. E quando a gente olha para todas essas histórias, o que todos receberam foi o perdão dos pecados. Eu creio que essa seja a principal característica do Filho de Deus, de um seguidor de Jesus, é aquele que vive o perdão dos pecados. Primeiramente porque recebe isso do próprio Deus no coração de cada um de nós, e que por causa desse perdão, também compartilha na vida daqueles que estão ao nosso redor. E se formos pensar, essa atitude, exatamente essa atitude de uma vida de perdão, que faz com que esses pequeninos que o texto fala aqui,
eles possam crescer e amadurecer na fé, ao invés de fazer com que eles caiam da fé. Se vocês não querem ler esse texto, né, com aquele peso dele, será que eu fiz alguém cair da fé? Viva uma vida de perdão, que com certeza você vai fazer com que os seus irmãos possam crescer e se fortalecer na fé. Mas Jesus 7 vezes no dia, não é demais? Vocês conhecem pessoas exageradas? Eu conheço algumas pessoas que são um pouco exageradas, especialmente na comida. Sabe quando tu vai na casa de alguém, e a pessoa é tão exagerada, e tem assim 6 ou 7 tipos de comida diferentes, depois na sobremesa tem umas 4 ou 5 tipos de sobremesa, e daí você pega um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada comida, né? E já está super satisfeito, né? Depois tem a sobremesa e já chega, acho que não gostou da comida, porque não comeu quase nada. Vocês sabem, esse tipo de pessoa exagerada, eu acho que Jesus é mais ou menos assim. Jesus é exagerado. Não digo na comida, talvez sim, porque quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele usa 5 pães e 2 peixinhos, e sobra quantos cestos ainda? 12. Então Jesus é muito exagerado. No céu vai ser um exagero que a gente não vai ter nem noção. Mas o ponto aqui é que Jesus ele é exagerado na sua graça. Jesus é exagerado na sua misericórdia. Jesus é exagerado no perdão. Jesus é exagerado nessas coisas. Justamente, ele não está colocando limites aqui. Jesus está sendo exagerado justamente para que você e para mim, para que nós não pensamos, eu já perdoei o suficiente, não preciso mais perdoar. Ele está sendo exagerado justamente para a gente se lembrado que não tem limites o perdão. Vocês acham muito 7 vezes no dia? Imagina 70 vezes 7 vezes por dia. Jesus nos convida a viver uma vida de perdão. Eu estava fazendo uma breve pesquisa ao longo da semana, o que as outras áreas da ciência falam a respeito do perdão. Quais são os benefícios do perdão? E olha só o que eu descobri. Na verdade, isso a gente já sabe, é um senso comum, mas é bom a gente ter, talvez, outras áreas falando sobre isso. Eu não vi em nenhuma das áreas das ciências falando mal do perdão. Nenhuma. Todas falam bem. Todas. Se você tem um problema no coração, tem problemas cardíacos, eu acho que dá uma atençãozinha para uma vida de perdão. Tem médicos, o Lucas está dando risada, tem médicos que estão estudando já há muito tempo, cardiologistas, que falam que se você tem uma vida de perdão, as chances de um infarto, elas diminuem. Não quer dizer que não vai acontecer, tá? Mas elas diminuem. Agora, por outro lado, se a gente não vive uma vida de perdão, a tendência de a gente ter depressão, ansiedade, dores no corpo, hipertensão, entre tantos outros problemas que estão no nosso dia a dia, aumentam consideravelmente. Qual que é a conclusão que eu tirei dessa leitura rápida que eu fiz essa semana? Independente se a sua motivação está baseada naquilo que a palavra de Deus nos diz, ou se está daquele médico conceituado, cardiologista que fala, perdoe porque vai ser melhor para a tua vida, ou se é para aquele psicólogo, psiquiatra, ou qualquer pessoa que fala, independente qual seja a sua motivação. Se você pratica o perdão, ou se você não pratica o perdão, quem vai ser prejudicado vai ser você. Isso mesmo. Você vai ser prejudicado, porque ou você vai ter mais problemas no corpo, na saúde, ou problemas emocionais, ou, como a gente está se preocupando aqui hoje, problemas na sua fé. Ou isso vai te afastar cada vez mais do cuidado da presença de Deus. No fim, quem vai ser prejudicado? Nós. Só tem coisa boa do perdão, né? Mas por que é tão difícil?
Por que é tão difícil perdoar? Por que a gente fica anos e anos brigando com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente não faz esse exercício tão simples de perdoar? E daí eu olho para esse texto aqui, quando Jesus fala para os discípulos, perdoem 7 vezes no dia, e eu olho a resposta, a única palavra que os discípulos falaram, nesses 10 versículos, a única coisa que os discípulos falaram, eles não pediram, Jesus me ajude a perdoar. O que eles pediram? Jesus, aumenta a minha fé. Por isso que eu creio que perdão tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com fé. É um exercício da nossa fé. E o mais interessante, diante desse pedido de aumentar a fé, olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda. A gente tem outras parábolas que falam dessa semente de mostarda. É uma coisinha pequenininha, coisa de nada. Se a fé de vocês fosse de uma semente de mostarda, olha só, vocês poderiam dizer a essa figueira brava, arranque-se daqui e vai ser plantada no mar. Olha só a imagem que Jesus fala, se uma semente faz isso. Tem essa imagem de que uma semente já é o suficiente. E também tem a imagem do crescimento. No batismo a gente recebe a semente da fé em nossos corações. E diz Pedro que a fé salva, o batismo salva. Essa semente é suficiente para a salvação. Mas, ao longo da nossa vida, também tem um processo de amadurecimento e crescimento da fé. Ao ponto de, quando chegar as tentações, as dificuldades da vida, a gente possa estar firme. Porque a nossa fé está firme. E quando mais a nossa fé amadurece e cresce, mais a gente vai perceber que não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente recebe, que nos identifica como a principal característica de ser um seguidor de Jesus. Gostaria de terminar com 2 histórias. 2 histórias bíblicas que vocês conhecem, que revelam como a fé leva o Filho de Deus a vivenciar o perdão e como a falta do perdão pode evidenciar uma falta de fé ou o afastamento da presença de Deus. Vamos começar por uma história lá do início do Antigo Testamento com Caim e Abel. Todos já ouviram a história do Caim e Abel? Sabem de quem eu estou falando, né? Caim era um agricultor, cuidava da terra. Abel era um pastor de ovelhas. Certo dia, Deus não havia pedido para que eles ofertassem, mas certo dia, Caim resolveu fazer alguma oferta a Deus e dar algumas das suas coisas que a terra havia produzido. Abel também fez uma oferta e entregou a melhor parte, a melhor ovelha para Deus. O que acontece? Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. O resultado disso é que Caim ficou com ciúme de Abel, porque Deus havia se agradado da oferta do seu irmão e não da dele. Mas quando a gente olha para o texto, antes de Caim fazer algo que essa ira, esse ciúme que estava no seu coração se transformasse em ação, Deus vai ao encontro de Caim. Deus vai ao encontro de Caim e diz assim, olha, por que você está assim? Por que você está rancoroso? Por que você está com inveja? Se você tivesse feito certo desde o início, você estaria feliz e alegre. Por que você está com raiva do teu irmão? Olha, o pecado está batendo na tua porta. Se livre dele. Jesus vai ao encontro de Caim para chamá-lo ao arrependimento. Ele dá ouvido para Deus? Para as palavras de Deus? Não. Ele chama Abel, venha para o campo, tira a vida do seu irmão. Mesmo depois de ter cometido esse pecado grave, Deus vai ao encontro de Caim novamente e diz, Caim, cadê o seu irmão? E ele responde, não sei, por acaso eu sou o guarda do meu irmão?
Não teria sido muito mais fácil para Caim chegar aqui nesse momento, antes mesmo ter dito: perdão, Senhor, eu errei. Eu errei por ter inveja de algo que eu não precisava ter inveja. Ou mesmo depois, ele poderia dizer: perdão, Senhor, eu fiz algo que tu detestas. Eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. E fiz aquilo que tu detestas. Não. E o que aconteceu? Separação. Né? Foi separado. A gente não precisa trazer essa história. Poderia ter, tem essa história de Caim e Abel que todos nós conhecemos, mas eu poderia trazer a história que passou na televisão na semana passada. Quantos irmãos não brigam? E essa briga não leva a discussões, que levam a agressões e que às vezes se terminam em situações tão tristes. A gente vê isso. Falta o que ali? Falta perdão. O perdão falta de perdão é afastamento do relacionamento que eles têm. A outra história é tão interessante que a gente estava num grupo de estudo, que a gente tem, uma vez por mês a gente se reúne, a gente terminou o livro de Gênesis, e a gente falou sobre a história de José. Interessante a história de José, com 17 anos, ele na verdade era um dos filhos mais novos de Jacó. Os irmãos mais velhos não gostavam de José, por quê? Porque ele contava aquilo que os irmãos faziam para o pai. Ele não gostava. Só que os irmãos, o que acabaram fazendo? Venderam José lá para ser escravo no Egito. E durante 13 anos, ele viveu como escravo, até chegar, então, e decifrar o sonho lá do rei se tornar o governador do Egito. Olha só como esses 13 anos foram impactantes na vida de José, porque quando ele deu o nome dos dois filhos, Efraim e Manassés, os dois primeiros filhos de José, lá no texto bíblico diz que o nome desses filhos é para dizer o sofrimento que ele passou no período que ele estava ali, que ele viveu como escravo. José sofreu muito sobre a maldade que os irmãos fizeram, mas Deus estava com ele, Deus estava cuidando deles. Mas essa história parece que ela é cíclica, né? Porque ele é vendido, nada nos leva a perceber que ele ia ficar como governador do Egito para cuidar de todo aquele povo. Só que a fome ela vem e todos os irmãos vêm para pedir ajuda. E é nesse momento que José está diante dos seus irmãos e ele tem algo, tem que fazer uma escolha. Ele vai agir com a justiça ou ele vai agir com o perdão? A gente não julgaria José se ele punisse os irmãos por aquilo que ele havia feito. Não estou falando mal da justiça, mas a justiça vai até um certo momento e o perdão ela supera. O perdão é maior do que a justiça. O que acontece é que José perdoa os seus irmãos quando ele se revela. E naquela cena que ele fala assim, eu sou José, todos os irmãos ficam mudos, calados, porque não têm o que dizer, porque já estão vivendo com a culpa sobre aquilo que fizeram há muito tempo. Estão vivendo com a culpa. E isso aparece em vários momentos dessa narrativa. José vai lá e abraça todo mundo, abraça todos. Indo para o final dessa história, lá em Gênesis capítulo 50, quando Jacó morre, diz lá que Jacó havia pedido para os seus irmãos pedirem perdão para José, pelo mal que haviam feito. E é somente nesse momento, os irmãos escrevem uma carta para José pedindo perdão pelo mal que havia feito. Quando José pega aquele texto, ele começa a chorar. Os irmãos vão até José, se joelham e dizem, nós somos os seus servos. Então é nesse momento que José responde, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É certo que vocês fizeram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, não somente para que todas essas pessoas vivam, mas também para que vocês possam estar aqui. Mas o que me chama mais a atenção é o que vem a partir de agora. Versículo 21, Gênesis 50. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim,
ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José, ele pegou os irmãos, vem cá, sentem aqui do meu lado. E falou palavras que tocaram, carinhosas, que tocaram o coração deles. Qual que é a diferença dessas duas histórias? O perdão. O perdão, ele une. Quando a gente olha aqui, tem várias palavras, reconciliação. Perdão é isso. Se a gente vive sem perdão, a gente vive em divisão. O perdão nos aproxima. E é justamente isso que aconteceu conosco na nossa relação com Deus. Diz a palavra que nós nascemos mortos para o pecado, mortos para Deus. Graças à sua misericórdia e bondade, Deus enviou seu único Filho ao nosso encontro para restaurar esse relacionamento que estava perdido, nos concedendo o perdão, uma nova vida de todos os nossos pecados. Nós merecemos esse perdão? Absolutamente não. Mas Deus é assim, é exagerado na sua graça. É por isso que nós não queremos esquecer. E por isso que em nossos cultos a gente vai continuar crendo e dizendo, eu creio no perdão dos pecados. Jesus vai ajudar e nos lembrar de que nós recebemos de Deus o perdão e nós queremos compartilhar esse perdão com o nosso próximo. Essa é a nossa característica, essa é a nossa identidade. Isso a gente não faz apenas uma vez. A gente faz constantemente, em todas as vezes que alguém se arrepender. E se tivermos dificuldade de perdoar, então com humildade, a gente vai vir à casa de Deus e vai orar dizendo, o quê? Senhor, aumente a nossa fé. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça e o amor de nosso Deus nos lembre sempre que a nossa identidade não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente recebe. Quanto mais preenchidos dessa graça e dessa esperança, mais preenchidos também a gente vai poder levar essa esperança, essa graça na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém. E a gente vai, então, nesse momento,